Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, antes de mais nada, orar. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, conscientes, sempre conscientes de que precisamos de Ti. Precisamos de Ti para transmitir com fidelidade a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade ao Teu Espírito e graça para falar como nos convém falar. Também te pedimos que o Senhor fale a cada coração que estiver nos ouvindo, tocando em cada pessoa, ministrando conforme a Tua multiforme graça, conforme o Teu propósito na vida de cada um. Que todos sejamos edificados, enriquecidos no conhecimento do Senhor e da Tua vontade, através das Escrituras. É no nome de Jesus que oramos. Amém. A mensagem desta noite está baseada em Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 20. E o título da mensagem é Não Só de Pão. O povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida e ele estava reunido nas campinas de Moabe, em frente a Jericó. Moisés também sabia que o fim de sua vida estava próximo e se dispôs a explicar a lei a todo o povo que se reunira ali. Aliás, que estava ali. O texto diz, Deuteronômio 1:5, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei. Então Moisés reuniu o povo pela última vez para entregar-lhe um legado espiritual de valor inestimável, a palavra de Deus. Nós vamos nos deter então no texto que já mencionamos, Deuteronômio 8, de 1 a 20. Gostaria muito que você tivesse sua Bíblia aberta para você nos acompanhar à medida em que formos lendo e buscando ministrar acerca de cada texto. O povo foi levado ao deserto durante aqueles 40 anos que estavam se findando, com propósitos bem específicos. Primeiro propósito, o povo fora levado ao deserto para ser ensinado quanto à importância da obediência à palavra de Deus. E Moisés reitera isso no versículo 1 desse capítulo. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Na realidade, não são mandamentos novos, mas é a reiteração daquilo que ele já disse e que está registrado no livro de Êxodo, Levítico, Números, e agora ele reitera isso no livro de Deuteronômio. Eu gosto muito do livro de Deuteronômio porque é uma linguagem bem mais coloquial, podemos assim dizer. Não sei nem se o termo adequado seria esse, mas a palavra do Senhor é dita com uma naturalidade talvez maior e num tom de alguém que está falando ao povo e, diga-se de passagem, pela última vez. Agora, houve a advertência, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Seria o caso de perguntar, com que finalidade? Por que pergunto? Porque o texto responde. O texto diz, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Então, primeiro, para que o povo vivesse. Desde o início da Bíblia até o final, nós encontramos o ensino de que o salário do pecado é a morte. No Velho Testamento, a morte era literal. A desobediência aos mandamentos de Deus implicava em morte. E
no contexto do Novo Testamento, nós entendemos que implica em morte espiritual. Nós não vivemos porque obedecemos, mas porque vivemos, podemos obedecer a palavra. Recebemos vida por meio de Jesus, através do seu Espírito que em nós habita, e por isso podemos viver a palavra. Segunda razão que ele diz aqui, primeiro para que vocês vivam. Depois ele diz, se multipliquem. Era anseio do povo que, ao entrar na terra, prosperar e que se multiplicasse. Era o desejo do povo e era o desejo de Deus também. Isso era a bênção. A multiplicação de filhos era a bênção do Senhor. E ele diz, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Então, a obediência aos mandamentos tinha como finalidade que o povo vivesse, se multiplicasse, entrasse e tomasse posse da terra que o Senhor prometeu, daria. Promessa essa feita aos pais deles, desde os tempos antigos. O povo foi levado ao deserto com propósitos bem específicos. Segundo propósito, para que ao possuir a terra prometida se lembrasse das experiências vividas com Deus no deserto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Então, Deus queria que o povo se lembrasse de tudo o que havia vivido durante os 40 anos que estiveram no deserto. Tempo que estava se findando, porque o povo ia entrar na terra prometida, mas Deus queria que ele se lembrasse. Agora, o que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida? Primeiro, que ele fora humilhado no deserto. Ele fora conduzido no deserto, o texto diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Pode parecer estranho que Deus tenha levado o povo para que ele fosse humilhado. O sentido dessas palavras é para que o povo se tornasse humilde e não fosse soberbo, altivo, orgulhoso. Um relacionamento com Deus implica em humildade. Não há como alguém se relacionar com Deus, ouvir de Deus, aprender com Deus, a menos que esta pessoa se humilhe diante de Deus e reconheça a necessidade que tem de Deus. O texto diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Quem será que precisava saber se guardariam ou não os mandamentos do Senhor? Será que Deus precisava saber isso? Eu creio que nós, quando somos provados, a prova tem a finalidade de nos fazer conhecermos, fazer com que nós conheçamos a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, e para que o busquemos para guardar os seus mandamentos, para guardar a sua palavra, para obedecer. Isso não é algo que qualquer um possa fazer. Nós só podemos fazer isso com Ele. A menos que Ele esteja conosco, a menos que Ele nos capacite, a menos que o temamos, não é possível fazer isso. Mas a humilhação joga por terra toda a nossa autossuficiência. O texto diz, Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome. Isso não significa que o povo morreu de fome. Não há nenhum relato disso nas Escrituras, nesse período em que o povo ficou no deserto. Essa declaração tem o sentido de que o povo chegou ao ponto de não ter o que comer. E não foi só fome de alimento
o básico, mas o povo muitas vezes se viu privado de água. Agora, não significa que Deus não socorreu. Ele chegou a um ponto extremo em que, olha, nós não temos saída. Não tem mais comida, não tem o que comer. E nessa ocasião Deus interferiu. E é por isso também que a humilhação nos leva a depender e a conhecer a provisão de Deus no meio do nada, ou seja, no deserto. O texto continua dizendo: Ele o sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Então, do nada, Deus fez chover alimento. E durante aqueles 40 anos o povo dependeu do maná, que Deus dava diariamente, a porção necessária para cada dia. E o povo não podia recolher mais, ou seja, para o dia seguinte, porque se o fizesse, dava bichos, mas ele poderia, naquele dia, ele poderia comer o maná e não teria nenhum problema. Pois bem, a humilhação nos leva a entender que o ser humano não vive também só de pão, do pão que eles conheciam, mas de tudo que procede da boca de Deus. O texto diz para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O que significa isso? Significa que nós precisamos entender que não é bastante nós termos a provisão para o alimento. Nós temos que entender que antes da provisão, nós precisamos do Senhor. E entender que Ele pode tirar tudo do nada. Ele pode fazer com que as coisas aconteçam simplesmente porque Ele pode determinar que elas aconteçam. Ele tem o poder de fazer aquilo, de nos dar aquilo que nós precisamos. Eu creio que todos nós nos lembramos de quando Jesus foi tentado no deserto. Ele estava ali 40 dias e 40 noites em jejum. E no final desse período ele teve fome. E Satanás veio e o tentou, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Eram pedras que tinham, inclusive, o formato de pães. E Jesus estava com fome. Mas Jesus simplesmente disse estas palavras que estão registradas aqui em Deuteronômio. Ele disse que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. E foi assim que ele venceu a tentação de agir por sua própria conta para obter o alimento necessário. A humilhação nos leva a reconhecer o poder sobrenatural do Senhor para prover também as vestes para o corpo. Durante esses 40 anos, diz a palavra, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Será que algum de nós já parou para pensar no que está escrito aqui? As roupas que vocês usavam não envelheceram, não rasgaram. 40 anos no deserto. E elas não perderam a qualidade dela de cobrir o corpo, da mesma maneira como elas eram no dia em que saíram do Egito. Ele diz: e os seus pés não ficaram inchados. Nós devemos lembrar que o povo caminhou 40 anos no deserto, a pé, e que, não obstante, os seus pés não ficaram inchados. É algo realmente sobrenatural. O fato de as roupas
não terem se envelhecido e dos pés não ficarem inchados. São pequenos detalhes, mas Deus está mostrando para eles, olha, lembrem-se disso. O que o povo devia se lembrar ao entrar na terra do Egito, na terra prometida. Segundo, que o deserto foi um tempo de disciplina. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. O povo era indisciplinado, cheio de vontade própria, e não obstante ser um povo escravo. No Egito, quando Deus o libertou, mas o povo precisava aprender disciplina. Eu creio que é algo que eu e você precisamos aprender, a ser disciplinados. Sem disciplina você não ora, sem disciplina você não busca a presença de Deus, sem disciplina você não lê a palavra, sem disciplina você não jejua, sem disciplina você não separa tempo para estar com o Senhor. E então a disciplina é muito importante para que você e eu possamos servir a Deus. Nós precisamos aprender a disciplina. O texto diz: portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Hoje nós vivemos um tempo em que os pais estão preocupados em dar aos filhos as coisas que eles não tiveram. E muitas vezes se esquecem que estão fazendo mal para os filhos quando dão tudo que eles querem, tudo que eles precisam, tudo que eles veem. Quando os pais agem assim, satisfazem todas as necessidades dos filhos, eles não aprendem a ser disciplinados. O filho precisa aprender a ouvir não, saber que nem tudo que ele quer ele pode ter, e que nem tudo que às vezes é possível ter é adequado, é próprio. E muitas coisas que nós queremos não vão nos fazer bem. Então nós temos que aprender a ouvir Deus dizer não, Deus dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E o deserto foi então um tempo de disciplina. O povo teve que aprender a duras penas a ser disciplinado. Agora, o que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida? Terceiro lugar, de guardar a palavra de Deus. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Por que guardar a palavra? Para que eu e você andemos de acordo com essa palavra, para que aprendamos a temer a Deus. Se você não lê a palavra, você não teme a Deus. Se você não teme a Deus, você não guarda os seus mandamentos. E é preciso que, para que andemos no caminho do Senhor, é preciso que nós andemos de acordo com a palavra. Eu e você precisamos estar diariamente com a palavra, precisamos temer a Deus através do conhecimento de quem é Deus, como Ele age, como Ele pensa, para que eu me ajuste a Ele, para que eu seja abençoado. Quem ganha sou eu, é você, somos nós. O que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida? Em quarto lugar, que o Senhor cumprira a sua promessa. Naturalmente, isso se daria quando o povo entrasse na terra prometida. Mas Deus, através de Moisés, está dizendo que quer que ele se lembre disso. E o que diz o texto, a partir do verso 7? Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Então, para não perdermos o fio da meada, o povo estava sendo introduzido numa terra boa. Terra que
não faltaria água. Aqui fala de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Ele diz também terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras. Terra onde eles podiam ter o melhor de tudo que eles desejavam. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Então, eles deviam se lembrar disso. Ele diz ainda: terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Havia riquezas a serem exploradas na terra. Ele acrescentou ainda: vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que ele lhes deu. O povo louvaria a Deus se lembrasse de todas as coisas que viveu no caminho, no deserto. O que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida, em quinto lugar? De não se esquecer do Senhor, deixando de obedecer a sua palavra quando não estivesse mais no deserto. O texto diz assim, verso 11: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Estamos vendo aqui a reiteração daquilo que está sendo dito desde o início. Para que o povo não se esquecesse do Senhor, seria importante que ele estivesse ouvindo a palavra, atento. E no nosso caso, que nós ouçamos, leiamos, escutemos continuamente a palavra de Deus, buscando cumprir a sua palavra, porque é assim que nós poderemos ser bem-sucedidos naquilo que Deus tem nos dado e querido de nós. Mas o que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida? Em sexto lugar, é de não ser orgulhoso e ingrato na prosperidade. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Então, o Senhor está, mais uma vez, mostrando que o povo não deveria, o que o povo deveria se lembrar ao entrar na terra prometida. O povo deveria se lembrar de não se tornar orgulhoso e ingrato na prosperidade. É muito fácil as pessoas buscarem a Deus em momentos de crise, em momentos de aperto, em momentos de pânico, em momentos de situações adversas. Mas, à medida em que as pessoas prosperam, elas têm a tendência de descansar na prosperidade, descansar nos bens que já possuem, e muitos se esquecem
de que quem os fez prosperar foi o Senhor. E muitas vezes nos esquecemos do que o Senhor fez, e como o Senhor agiu, e como o Senhor nos fez chegar a esse ponto. Então, é importante que nós não permitamos que o orgulho e a ingratidão se torne algo muito não, se torne algo que tome espaço em nossa vida. O que o povo deveria se lembrar ao entrar na Terra Prometida? Em sétimo lugar, de não deixar que a soberba e a autossuficiência subissem à sua cabeça quando experimentassem ainda a prosperidade. O texto é muito claro. Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então, mais uma vez, era muito fácil para o povo, à medida em que prosperasse, à medida em que ele conseguisse riquezas, que ele pensasse, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. E muitas pessoas, com certeza, dizem aos que prosperam, puxa, você é uma pessoa esforçada, você é isso, você é aquilo. Sim, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, nós nunca podemos nos esquecer, mas devemos nos lembrar sempre, porque o texto continua, pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então não é pela minha força, não é pelo meu esforço. Mais uma vez, eu tenho que dizer o que já disse anteriormente em outras ocasiões. Isso não significa que você vai cruzar os braços e não vai fazer o que tem que fazer. Mas lembro a você, mais uma vez, a vocês que me ouvem, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que o povo deveria se lembrar ao entrar na Terra Prometida? Em oitavo lugar, de não se deixar levar pelo caminho da idolatria, imitando os povos da terra. Se vocês se esquecerem do Senhor, verso 19, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. É muito fácil também, quando nos esquecermos que o Senhor deve ter a prioridade na nossa vida. E eu não julgo que nós, que somos cristãos em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus, cristãos, sejamos levados ao caminho da idolatria no sentido literal, erguendo um ídolo diante de nós e nos prostrando diante dele. Eu não creio que nenhum de nós faria isso, mas existem muitos outros ídolos na nossa vida que podem tomar o lugar de Deus, que nos levam a gastar tempo com estes ídolos. E hoje há uma febre muito grande pelas redes uma febre muito grande de buscar informações nas redes sociais, através da mídia, e há pessoas que não soltam o celular de forma alguma. Eu creio que nós devemos usá-lo, é uma bênção, mas nós não podemos ficar o tempo todo debruçados nele e gastando o tempo que seria desejável
com o Senhor, obtendo essas informações que no final, guardadas as devidas proporções, não são tão necessárias, a não ser aquelas de cunho exclusivamente importantes, perdão, mas é importante que nós saibamos o que fazer, como fazer. Nós podemos ter vários ídolos na nossa vida. São pessoas, são coisas, são valores passageiros aos quais nós nos dedicamos muito tempo, enquanto não dedicamos na mesma proporção o tempo àquele que nos dá todas as coisas. Então devemos ter o cuidado de não negligenciar o Senhor. Por que não negligenciar o Senhor? Porque o Senhor disse que nós seríamos destruídos se o fizéssemos. A bênção de Deus nos é assegurada como resultado da obediência, como resultado do conhecimento de Deus e da sua vontade. Temos dito em inúmeras ocasiões que Deus não ganha nada com a minha obediência. Eu não acrescento nada a Ele. Eu não dou nada a Ele quando eu obedeço. Eu dou a mim mesmo. Eu sou o maior beneficiado com a obediência. Eu sou a pessoa que obtenho tudo aquilo que Deus tem prometido na sua palavra à medida em que eu busco a presença dEle. Então, eu não posso acrescentar nada àquilo que Deus é. Mas quando Deus determina que eu e você busquemos a Ele, busquemos a sua palavra, busquemos guardá-la, é para que sejamos abençoados. Ele deseja que nós sejamos abençoados. E a única forma de sermos abençoados é obedecendo os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele é o Criador, foi Ele quem nos fez, e Ele sabe o que devemos ou não fazer, e sabe como poderemos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. Conclusão. Por isso, quando não estivermos mais no deserto, e eu posso imaginar que todos nós estejamos vivendo um tempo de deserto, na clausura, no isolamento, então, nesse período, nós não devemos nos esquecer de tudo que temos aprendido com o Senhor durante esses dias. Quem sabe nesses dias você tem buscado o Senhor como nunca buscou antes. Quem sabe nesses dias você tem lido a palavra de Deus. Quem sabe nesses dias você tem buscado Deus como você nunca buscou antes. E então, não se esqueça do que você aprendeu, do que você viveu. Eu não sei quando vai terminar esse período de deserto para todos nós, mas todos nós temos tido lições muito preciosas e é importante que não nos esqueçamos de nenhuma delas, para que quando saímos do deserto, quando saímos da clausura, quando saímos do isolamento, não nos esqueçamos das lições que aprendemos neste período. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque a Tua palavra é a verdade. E nós Te amamos, amamos a Tua palavra. E Tu sabes que falamos isso de coração, não é da boca para fora. E queremos Te amar cada dia e cada vez mais. Sabemos que só podemos amar aquela pessoa que nós conhecemos. E o Senhor tem prazer em se revelar a nós à medida em que nos aproximamos de Ti e buscamos conhecer-Te. E queremos Te conhecer, conhecer o Teu Filho, conhecer cada dia e cada vez mais. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos
o que o Senhor planejou para que fôssemos por meio do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a viver cada dia em Tua presença, fazer o que Te agrada. E glorifica o Teu nome na vida de cada um de nós. O Teu servo que fala contigo e os que me ouvem nessa hora. Que o Teu Espírito invada cada vida, invada cada coração. Que em todos haja o temor do Senhor e haja o desejo de andar contigo, de buscar-te, de servir-te, de amar-te, para o bem de cada um que me ouve nesta hora. Nós oramos, Deus, com corações gratos, no nome de Jesus. E agora também pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, vocês que me ouvem rica e abundantemente. Até outra oportunidade.